Bom, a pesquisa conduzida a título de PIC se chama A Implementação do Acordo de Não Persecução Penal sob a ótica da Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas. A pesquisa foi conduzida com a intenção de representar numericamente os acordos propostos, os que eventualmente não fossem oferecidos e as denúncias ofertadas em razão desse fato no Distrito Federal. Também teve o objetivo de esclarecer os posicionamentos possíveis e existentes por parte dos promotores do MP-DFT. Isso na intenção de avaliar se o acordo de não persecução penal é a opção efetiva de política criminal. Assim, o objetivo geral era avaliar se o ANPP é a opção efetiva de política criminal, isso sob o âmbito da lei de drogas, com enfoque especial no crime de tráfico. Por objetivos específicos, foram analisar, e isso a partir dos dados qualitativos, os pontos principais que facultariam ou impediriam o oferecimento do acordo. Também objetivou-se explicar e citar as características estruturais acerca da implementação do Instituto. Também, apresentar dados que demonstrassem a quantidade de acordos celebrados e de denúncias ofertadas. A pesquisa foi composta por duas abordagens. Por abordagem qualitativa, foi aplicado um questionário por meio da plataforma Zoom, composto de 13 questões. As questões eram para serem respondidas a título de entrevista, e os participantes foram promotores do MP-DFT que atuassem em promotorias especializadas em entorpecentes. Quantitativamente, foi escolhido o período de 2017 a 2020 para haver uma apuração na atuação de 8 promotorias de entorpecentes. Nessas promotorias, houve uma análise de quantidade de denúncias promovidas e de acordos firmados. Os dados quantitativos permitiram a seguinte análise. No ano de 2017 ao ano de 2020, foi feita uma análise percentual para avaliar se havia uma tendência de aumento no oferecimento de denúncias. E chegou-se à conclusão, na apuração dos dados, de que há certa tendência de aumento, ainda que não tão acentuada. No que tange especificamente ao NPP, foi realizada uma análise de média simples por vara, de denúncias oferecidas e de acordos firmados. Essa média simples ela é referente somente ao ano de 2020, por ter sido este o ano da efetiva implementação do acordo. A princípio, a avaliação foi de que o acordo representava uma quantidade muito pequena, quando comparado ao número de denúncias, mas chegou-se à conclusão, na análise do contexto macro, de que o Instituto ele deve ser avaliado também a partir dos dados qualitativos, porque não pode um acordo ser avaliado em tom de política criminal meramente por uma representação numérica. Então tem que haver essa análise conjunta. Em exemplo, para indicar se havia impacto real ou não nesse pequeno número de denúncias, realizou-se uma projeção. No ano de 2020, caso não houvesse havido a implementação do ANPP, teria um percentual de denúncias superior ao real de quase 14%. Em relação aos resultados qualitativos, quanto ao que foi respondido pelos participantes, em linhas gerais, as conclusões foram que houve certa padronização, ainda que não completa. Também, o Ministério Público estava firme como protagonista na efetivação do Instituto, o que denota uma verdadeira concretização de política criminal por parte dos promotores. Também, um ponto que foi muito citado dentro do questionário foi a questão de que o tráfico privilegiado funcionava como uma cláusula de barreira, o que concluiria numa quantidade menor de acordos firmados na lei de drogas. Isso porque o único crime de tráfico que permite a aplicação do Instituto em razão de sua pena é o tráfico privilegiado. Então, muitas vezes, os promotores ficam de mãos atadas para só oferecer nesses casos que não são tantos. Nesses termos, o levantamento denotou que há uma tendência de que o Instituto pode ter certa eficácia à luz de política criminal, isso quando comparados os dados quantitativos e qualitativos, bem como o contexto criminológico em que os crimes se encontram. Assim, a título de considerações finais, reitera-se de que os crimes da lei de drogas eles precisam de uma avaliação cuidadosa, quando na oferta de institutos despenalizadores ou ainda negociais. Isso porque os crimes eles se contextualizam num contexto de macrocriminalidade, além de que o Ministério Público, em razão desses mesmos fatos, tem que ter consciência do seu papel social na concretização de políticas. Também concluiu-se que houve esforço e organização institucional com a intenção de proporcionar padronização dos requisitos subjetivos do Instituto. E, em relação aos requisitos subjetivos,
eles são essenciais para uma efetivação de política criminal concreta, porque a operação do direito é atividade principalmente humana, então tem que haver uma possibilidade de avaliação casuística e de análise concreta caso a caso para que haja oferta do acordo. Nesses termos, é essencial que o acordo seja atividade afeta a discricionariedade do promotor responsável, para que haja uma verdadeira concretização de política justa e honesta.